Olá e sejam bem-vindos a mais um CLC. Resumo deste CLC. Deixem-me cá ver. Vamos falar sobre o Campeonato Nacional de Enduro. Vamos falar novamente sobre uma pequena explicação que eu quero deixar sobre a fisiologia, o treino polarizado vezes fartlek. Há aqui uma coisinha que ficou no ar desde o último por causa de um vídeo também que eu fiz. Eu quero voltar a tocar neste assunto porque eu quero, porque isto é meu e eu faço aquilo que me apetece. Nossa. Desculpa, Rafael. Desculpa, filho. Tens toda a razão. Isto é nosso. 50-50. E quero dar aqui uma pequena explicação sobre a questão do treino. Depois vamos falar sobre o trabalho de desistência de atletas que tu fizeste para a faculdade. Exatamente, um trabalho que já temos vindo a falar muito aqui no canal e está na hora de desvendar um pouco mais sobre o trabalho. De darmos um bocado de tempo antena a esse tema. Ok. Quero deixar aqui uma resposta sobre a volta a Portugal que nós, lamentável da nossa parte, fomos tristes. Não vimos as perguntas que tínhamos no CLC da semana passada e, portanto, eu vou responder esta questão hoje. E depois outras questões que toda a gente nos deixou no Instagram. Sim, no Instagram. Às segundas-feiras nós vamos sempre deixar uma caixinha de perguntas para vocês deixarem, para nós também depois respondermos ao final do dia. Não vale a pena depois deixarem à terça-feira, lembrem-se. Nós gravamos à segunda-feira para sair à terça. Exatamente, e portanto fiquem aqui com mais um bocadinho, mais uma terça-feira, mais um CLC. Vamos então para as tuas questões habituais. É terça-feira. Meninas. É verdade. Mais uma terça-feira. Gosto daquela adrenalina de... Nós gravamos isto à segunda-feira, às 6 horas. Hoje, segunda-feira, 6 horas. Vocês veem isto à terça-feira ou a partir daí. E há aquela adrenalina de nós temos aqui uns assuntos, sentarmos, conferenciamos aqui um bocadinho à mesa, à boca das urnas, sobre o que é que nós vamos fazer. E antes de mais, deixem-me entrar aqui com uma questão interessante e pertinente para todos aqueles que são desportistas. Ora bem, a DC Sport é um projeto no qual eu faço parte. E o que é a DC Sport? E é importante falar sobre isto. Todos nós começamos por praticar desporto através de um grupo de amigos. Fomos desencaminhados, no bom sentido, por um amigo, pelo irmão, pelo cunhado, seja por quem for. Integramos-nos desportivamente num grupo. E é muito importante que isto aconteça, porque é assim que naturalmente as coisas acontecem. São muito poucos aqueles casos que as pessoas começam por si próprios. Há sempre alguém que nos desencaminha para o desporto. A DCSports.com, então, é um trabalho onde nós, a equipa que trabalha nele, queremos perceber quantos grupos é que existe a pedalar em Portugal. Porque esses grupos têm uma responsabilidade e uma importância muito grande no desenvolvimento desportivo na sua zona. Portanto, aquilo que nós estamos a pedir, estamos a tentar orientar as pessoas é que se tu pertences a um grupo em qualquer zona do país, entra em DCSports.com e registra esse grupo para que toda a gente na tua área saiba que ele existe. Se tu és apenas um desportista e procuras um grupo, registra também em DCSport.com para ir visitando de vez em quando. Isto serve funcionalidades como, por exemplo, vamos imaginar que eu amanhã quero ir passar férias ao Algarve e até penso levar a bicicleta, mas não quero pedalar sozinho. Eu posso entrar no Algarve e ver quantos grupos é que existem a pedalar no Algarve, por exemplo. Ver aquele grupo que está mais perto da minha zona e entrar em contacto e perguntar: malta, meu nome é Pedro, posso dar uma volta com vocês no dia X, por exemplo. Assim como, por exemplo, posso simplesmente ser um desportista que quer começar a praticar desporto, seja ciclismo, atletismo, seja por aí fora, porque nós em DC Sports olhamos para todos os desportos e na minha zona perceber quantos grupos é que existem e que grupo é que me pode ajudar. E integrar também no estilo de grupo que mais me agrada. Porquê? Porque nós lá damos a possibilidade do grupo definir o espírito do grupo. Se é um grupo de amizade, de turismo, se é um grupo de treino. Isto porque, obviamente, para quem está a começar, possivelmente não quer integrar logo um grupo de treino. E é importante isso ficar bem definido à partida. Vocês, inclusive, ainda podem fazer, ou seja, o grupo pode fazer um pequeno apontamento sobre algumas considerações que achem importantes. Portanto, fica aqui o desafio e também o pedido de ajuda para que nós consigamos construir uma comunidade de desportistas. Entrem em DCSport.com e registrem o vosso grupo. Ou então, se vocês querem começar a pedalar e não há um grupo na vossa zona, sejam vocês, tomem a iniciativa e registrem vocês um grupo com saída de onde vocês entenderem. Entrem, pesquisem e vejam que isto é de desportistas para desportistas e só estando juntos é que nós conseguimos fazer o desporto ir mais além. Rafael, agora que eu falei da DC Sports, e vai ficar aqui a placa para vocês não perderem, portanto, continuamos para mais um CLC.
Vamos começar pelos campeonatos de Enduro que aconteceram no passado fim de semana. Exatamente. Não é? E que sagraram campeões nacionais de elites. José Borges, já extremamente conhecido, mais conhecido que outro moço. O nosso melhor atleta de Enduro, que já tem provas mais que dadas. Exatamente, fez parte está no ranking do UCI, no top 10, a última vez que consultei. E também Sara Ferreira. Sara Ferreira que tem dominado também o Enduro. É uma menina. Ou seja, Sara, em princípio, Sara é uma menina, mas quando eu estou a dizer é uma menina, bastante jovem. Ela tem pai quê? Não quero estar a dizer espidas, mas ela deve ter pai quê? 17 anos. Não, Rafael. A Sara? Assim, tu ficaste parado no tempo. Então quantos anos é que ela tem? A Sara não faço ideia. Então? Ela já passou, ela deve ter 19, 20. À volta disso, não interessa. Deve ter pai 19, 18, 19 anos. Não sei, mas é. Prontos. Parabéns aos novos campeões nacionais. E passamos já, é tudo que temos para dizer sobre isto. Exato. Ver os resultados. Era só para falar, porque, pronto, parabéns aos campeões nacionais, vão usar as camisolas durante um ano. Vamos fazer só aqui um pequeno intervalo para lembrar toda a gente que o projeto Bairrada ainda está a decorrer, Rafael. É verdade, só fazendo aqui um resumo muito rápido para voltarmos à bela e amena conversa que estamos a ter. O projeto Bairrada consiste então em 6 meses de acompanhamento de treino. Exatamente. Não é? Com acesso a bike fit na bicicleta com que participam e muitas outras ajudas no que toca a análise do evento, ajuda na gestão do evento, seja a ritmo, alimentação e hidratação, que são fatores fundamentais para terminar numa prova destas. E aos 10 primeiros, que já não são 10 porque já temos inscritos, mas ainda temos inscrições disponíveis para oferecer a quem se venha a inscrever. Ou seja, se tu queres fazer em 2023 o desafio da tua vida e não te sentes preparado, nós ajudamos. Durante 6 meses preparamos-te, especificamente aqui o Rafael, prepara-te para enfrentares o Bairrada, são 150 km, com 4.000 metros de acumulado, com as paisagens da tua vida. Uma coisa é certa, vais lá, vai custar um bocadinho, ou um bocadão, mas esse sorriso quando terminares a meta e a sensação de teres ultrapassado tudo e mais alguma coisa, vão ficar na tua memória para o resto da tua vida. O projeto ainda está a decorrer, ainda está a tempo de te inscrever, portanto, manda mensagem para o Rafael ou para, queres dizer o teu telefone? Para 9155700, há de estar a aparecer, que tu vais pôr isto a aparecer aqui no ecrã. Desafia um amigo, passa em projetopedal.com e tens lá tudo explicado ao detalhe, com valores e tudo. E é isso, malta. Tirando isso, o Rafael ainda tem vagas também para fazer os acompanhamentos de treino anuais. Exatamente. Portanto, avaliações físicas e acompanhamento de treino. Se não for para a Bairrada, para maratonas, exatamente, para fazer NGPS, para o pessoal se sentir bem. Portanto, ainda está disponível. Rafael, vamos voltar à conversa? Vamos lá. E depois, há aqui uma questão que no último CLC nós falamos, nós brincamos, e eu depois também fiz um vídeo onde eu e o Pedro brincávamos sobre a questão do treino polarizado e o treino fartlek, foi uma questão que nos foi colocada aqui, e houve quem tivesse achado que isto era gozo, quando não é gozo. Agora, quando uma pessoa brinca com um sentido de humor, porque isto para nós é para brincar, deixem-me tentar colocar-vos isto desta forma. O treino de fisiologia é algo que é relativamente simples. Obviamente, para quem trabalha na área, para quem conhece, é algo teoricamente simples, ok? Mas eu vou tentar colocar isto de uma forma ainda mais simples para vos fazer explicar. Vamos imaginar que eu simplesmente, o objetivo é construir umas calças para me tapar o corpo e aquecer. Então eu desenho umas calças de ganga que cumprem o objetivo. São resistentes, tapam-me o corpo e protegem-me do frio. Pronto. Simples, calças de ganga, simples, ok? Mas a determinada altura alguém lembra-se e põe uns folhos nas calças de ganga, não é? Ou então faz umas calças de ganga à boca de sino, ok? Então resolve chamar aquilo outro nome qualquer. Já não é calças de ganga. Resolve chamar-lhe, são jeans. A partir de agora são jeans, não é? E então aparece alguém que diz, não, eu não uso calças, isso é coisa do antigamente, eu agora uso uns jeans. E no desporto existe muito isto. Mesmo muito isto. Porquê? Porque a maior parte do desporto, e agora aqui é que é preciso, aqui é que entra uma coisa que dói a muita gente. Uma coisa é seres atleta, estás a trabalhar para o alto rendimento. Outra coisa é seres um desportista, onde o folclore, e é o folclore desportivo, porque o desporto, nos desportistas de domingo, é para entretenimento. Então aquilo que muita gente tenta fazer é folclore, para dizer, não, eu trabalho com um método muito mais avançado, e começa a introduzir os folhos, okay? Quando nós queremos o específico, quando nós queremos apenas a funcionalidade, nós vamos ao básico,
Okay? E quanto menos melhor, mais concentrado conseguimos estar. Se vocês estudassem, por exemplo, aqueles que são os treinadores de referência da área, vocês haviam de perceber que eles trabalham simples. É não distrair o atleta para trabalhar simples. Nós queremos a eficiência, é aquilo que se quer. E o treino de fisiologia, no que diz respeito ao endurance, ou até mesmo aos sprints, o treino é muito simples. Nós temos 3 vias energéticas para trabalhar. São 3 vias bioenergéticas. E não há muito, cada caso é um caso, ok? Mas no que diz respeito à estimulação destas 3 vias, não adianta estar com folclores. E nós muitas vezes brincamos com isto, com algum tom de gozo, não gozo de quem nos coloca as questões. Nunca eu faria isso, porque acho que as pessoas quando perguntam é uma pergunta genuína. E eu, tal como quando estou numa aula e faço uma pergunta e quero ter uma resposta a uma dúvida genuína minha e não aceito que me gozem, nós respondemos num sentido de brincadeira, não a gozar com quem nos está a ver, mas numa forma de brincar com a situação. Porque efetivamente as pessoas que nos seguem, as pessoas que participam, por exemplo, das nossas aulas, que nos vão seguindo nas redes sociais, percebem que a nossa maneira de estar é estarmos sempre divertidos com seja o que for. E eu acredito que o sentido do humor é a forma mais refinada de trabalharmos com tudo e de aprendermos, e de estarmos bem, e de estarmos divertidos. E, portanto, quando nós tocamos nesse assunto, o treino polarizado, o treino fartlek é exatamente a mesma coisa. É umas calças de ganga e os jeans. É para aquecer o corpo, é exatamente a mesma coisa. Acreditem ou não acreditem, é a mesma coisa. O objetivo final é o mesmo. Podem dar o nome que vocês quiserem. Okay? Assim como outros tantos treinos. Vocês quando querem treinar agora esqueci-me, pliometria ou do equilíbrio, esqueci-me da questão do equilíbrio, como é que se chama? Proprioceptividade. O estímulo é só um. Vocês podem meter luzes e dizer, não, porque o meu ginásio agora tem neons, e com neons é mais... É tangas. São tangas. A questão é que na parte do fitness e do desporto, nós entramos numa questão de folclore. E parece que se pusermos mais elásticos, se pusermos a pessoa a tirar bolas ao ar, parece que estamos a fazer mais. Não estamos. É tão simples quanto isto. O que às vezes custa a algumas pessoas é que o trabalho seja tão simples. Esta semana conversava com o Rafael sobre atletas de elite que fazem o mesmo treino durante 90 dias. Exatamente. Pode parecer parvo, mas... Atletas de elite. Porque eu fiquei igualmente parvo, como se calhar... Porque eu não sabia que se trabalhava assim e foi através de um professor da faculdade muito bom na área. Ele trabalha na área do treino, muito, uma referência mundial. Gigante na área do treino. Trabalha com N atletas mundiais de alto nível. E basicamente ele falou-nos de um método de treino que é, durante um período de 90 dias, por exemplo, um ciclo de 90 dias... Aqueles blocos de treino não mexem uma palha, é sempre aquilo, pim, durante 90 dias, acaba os 90 dias, aumenta a intensidade, e depois outros 90 dias, pim, e a verdade é que ele mostrou-nos dados de atletas olímpicos com quem ele trabalha, que aquilo tem resultado. Tem resultado, por isso é que são atletas olímpicos, porque trabalharam daquela forma. Eu achei super curioso. Como às vezes, deixem-me só... E é um método, ou seja, há muitos métodos. No fim vai dar tudo ao mesmo, não é? Ou seja... A questão é que é fundamental, é preciso perceber no treino que é, quando chega alguém ao pé de mim que diz-me o que é que queres trabalhar? É isto que vamos trabalhar, é esta via que nós temos de trabalhar neste bloco, vamos trabalhar isso. Já me chegaram situações, obviamente, de pessoas que vêm, eu não peço, nem quero ver isso, mas pessoas que fazem questões que nós vejamos o que faziam com os treinadores anteriores, eu olho para aquilo e isto não é uma... Eu olho para aquilo e não consigo identificar o que é que a pessoa estava a treinar naquele momento. Porquê? Porque os treinos eram tão alternados que tu não percebes o que estavam a trabalhar naquilo, é folclore. É só folclore, não é por termos treinos cheios de alterações rítmicas e por aí fora que nós estamos a fazer melhor. Não. Especificidade. É preciso perceber exatamente o que é que nós estamos a trabalhar naquele bloco, quais são os objetivos para aquela pessoa. E isto é preciso ter uma intensidade muito bem definida, ter um trabalho muito sério, muito bem definido e às vezes aquilo que é simples, ou muitas vezes aquilo que é o simples é o que funciona.
Porque senão o resto é só entretenimento. Está ali, fazer muitas alterações, muito tempo ou pouco tempo, não interessa. Mas depois resultado prático no final, nada. Resultado eficiente, nada. Foi só folclore. No que diz respeito a esta questão, só para depois deixar aqui explicar uma coisa, nós temos que compreender que a evolução da espécie humana já leva uns milhões de anos. Okay? E o treino é uma coisa relativamente recente. E nós não podemos esquecer que nós somos animais, que a fisiologia é igual em todos nós, com pouquíssimas variações milimétricas que não chegam a variações e tem mais a ver com a resposta ao estímulo, que muitas vezes não está relacionado com a questão da espécie por si própria, mas com a vida que nós levamos até o momento e que é extremamente limitadora em muitos casos. E o treino, obviamente, tem que ser sensível a isso. Mas são coisas mesmo muito simples. E lá porque nós estamos a dar nomes fancies, nomes... Não deixa que o objetivo seja aquele. O trabalho em si não muda. Okay? Aquilo que muda é um nome só, porque é darmos um nome mais folclórico, para dizer que criamos alguma coisa e que afinal de contas estamos a fazer alguma coisa muito moderna. Okay? Mas no fundo o trabalho continua a ser o mesmo. O corpo continua a reagir ao levantamento de pesos da mesma forma, independentemente do nome que nós damos. Okay? O corpo continua a reagir da mesma forma quando trabalhamos em intensidades nível 1 e quando fazemos alternância para intensidades nível 5. Se passamos de nível 1 para nível 5. O estímulo que estamos a dar é o mesmo. Okay? Se fizermos de nível 1 para nível 5 muito rápido, seja com um intervalo de 3 minutos ou intervalo de 5 minutos, a variação vai ser pouquíssimo nenhuma. Ok? Era só isso que eu queria dizer, porque eu gosto muito daquilo que eu faço. Eu sou um apaixonado pelo desporto, pelo treino e tudo mais. E às vezes eu lamento que as pessoas não compreendam exatamente o que é o treino e que haja efetivamente mesmo muito folclore, porque lamentavelmente vender folclore rende mais do que fazer um trabalho sério. E o trabalho sério é simples, é metódico e as pessoas acham é tão simples, isso produz resultados mais do que o folclore que estás a comprar. Ponto. E era só isto. Estás a tomar conta deste CLC, tá? Não, Rafael, passo para ti a missão. Rafael, tu também, hoje temos aqui umas questões para falar. Queres falar primeiro das questões ou queres falar primeiro do teu trabalho da faculdade? Vamos falar então primeiro só de uma questão que nos mandaram, assim, fugindo só. Também é um tema rápido, acerca do BTT, sobre um nome que é o Matias. Matias? Lembras de Matias? Matias Fulkinger, sim. Matias. Como é que anda o primo? Por Matias. Como é que anda? Não sei, porque ele desapareceu por completo das redes sociais, não é? Sim. Está caladinho que nem um rato. Mas mandaram-nos uma... É caso para dizer que ele nos últimos tempos ele andava como um boi. Pois também, mas agora anda caladinho como um rato. Pois é. Mandaram-nos uma publicação de um site de notícias espanhol, ou seja, não sei Pode até dizer que a ponto... fonte? Chama-se ES de Espanha, sim. MTB. Sim. Pronto, era esse site de notícias, de que Matias Fulkinger estaria a recorrer da acusação... Mas nem eu esperava outra coisa. Que foi feita. E que o que o site dizia era que, alegadamente, ele até teria argumentos para ganhar e que estava a pedir uma indemnização de praticamente 1 milhão de francos suíços. Sou-te muito franco, nem eu esperava outra coisa. Obviamente que ele vai tentar sempre defender. Sabes uma coisa que eu costumo dizer? Como tu sabes, se bem te recordas, não é? O teu avô foi guarda prisional até há poucos anos atrás. Sim, as pessoas nunca vão admitir que... Pronto, e o teu avô costuma dizer, ainda hoje diz, ali em Custóias era tudo inocente. Sim, é verdade. Aliás... Tivemos agora há pouco tempo este último escândalo, nomeadamente o da Double 52, estava tudo inocente, aquilo era tudo conspiração contra toda a gente. E no entanto agora, até nos deixaram um link no último CLC, não sei se foi um link, ou se eu depois fui realmente ver, está tudo a público no site da ADOP, os nomes todos de todos os desportos e as penalizações, os motivos das penalizações e em certos casos aparecem mesmo as substâncias com que foram suspensos. A razão pela qual foram suspensos. Malta, não há milagres, não venham dizer que é tudo santo quando a UCI não é maluca, não é? Nem a ADOP é composta do Matias Fulkinger, eu não esperava outra coisa, francamente não esperava. Basicamente, obviamente que ele ia pôr ou seja, e argumentar a defesa, obviamente que sim. A questão é, vamos agora ver no que vai dar a defesa, não é? Porque obviamente que ele tem direito à defesa, toda a pessoa tem direito à defesa. Mas pode piorar.
para o lado dele. Pode sempre, porque se efetivamente se perceber que ele anda, porque há sempre aquela, ele tem direito a presunção de inocência, não é? Mas se realmente se perceber que ele só andou aqui a brincar com a justiça e que as provas são superiores aos argumentos de defesa, obviamente que a pena vai piorar. Mas vamos esperar para ver. Sim, era só esse tema. Passando então agora aqui para outro tema, para um tema que nos pediram muito que fosse falado. No último ano, então, quando eu estava a terminar a minha licenciatura, né, neste caso no IP Maia, foi-nos pedido então que realizássemos um relatório de estágio no final, e que o relatório teria então o relatório de estágio. Neste caso o estágio foi feito na academia, tive a sorte de poder fazer o estágio na academia, e parte do relatório pedia então um trabalho científico. Eu, como não queria fazer um trabalho assim à toa, decidi fazer então o trabalho sobre o abandono desportivo. E parte deste trabalho, de uma forma muito geral, eu falei com muita gente, parte deste trabalho incidia no abandono dos jovens. Jovens esses que... Jovens que eram a partir de júniores. Dos 17 aos 20 anos. Ou seja, aquela faixa ali dos 17 aos júniores 20 e sub-23. Mais fácil que... Sim, júniores e depois início da carreira de sub-23. Eu falei com muita gente, desde malta de estrada, malta profissional de estrada. Do BTT não temos malta profissional, não é? Nestas idades, mas falei com muita gente. E hoje... Só para caracterizar, foram 30 entrevistas. Exatamente. Ou seja, só para as pessoas perceberem, isto foi um estudo qualitativo. Há dois tipos de estudos, só para quem não sabe. Há os qualitativos e aos quantitativos, ok? Um estudo quantitativo é quando podemos quantificar, ou seja, em números. Um estudo qualitativo é um estudo baseado em entrevistas. Exatamente. É um estudo baseado na observação, recolha de dados e isso tudo. Quantitativo é números, não tenho que me enganar. É contar, recolhemos os dados, encontrei 5 patos, 2 eram brancos, no outro lado encontrei 7 patos, 3 eram... Isto é um estudo quantitativo, ok? Depois ele fez um estudo qualitativo para a faculdade. O estudo incidia então, só para eu fazer a apresentação, que fica bonito, o estudo incidia sobre as razões do abandono desportivo. Fizeram parte do estudo atletas que foram campeões nacionais, atletas de seleção, atletas que participaram na seleção, nas seleções, atletas de volta a Portugal, atletas que chegaram a integrar quadros sub-23 profissionalizados, não é? Portanto, em equipas de topo, principalmente na estrada. Ou seja, estamos a falar de malta que recebia, já recebia e salário. E mais não se pode entrar porque o estudo eu tenho aqui o coisa de sigilo profissional, que não posso revelar o nome das pessoas. Vamos só para as conclusões. Mas tenho aqui pessoal que andava muito, campeões nacionais, malta de seleção, ou seja, malta boa no ramo. Que entretanto já abandonaram, podemos dizer. Sim, todos os que eu falei já não estão fora da modalidade. Já não estão como atletas. Alguns podem estar envolvidos ainda no desporto, mas como atletas de alta competição, digamos assim, já não estão envolvidos. Eu já teria algumas ideias dos temas que pudessem surgir da conversa que eu tive com eles. Da maior parte já sabia que, por exemplo, aquela coisa de escola versus desporto ia surgir muito. Na maior parte não foi o que surgiu mais. E foi um dado bastante curioso. Assim, os dados que eu recolhi, os motivos que foram apresentados, foi então a pressão externa, que muitas vezes é imposta pelos pais, principalmente pela família. Normalmente esta pressão externa foi-me revelado ser imposta mais pela família, ou seja, a imposição de tens que andar, e depois o desgaste que levam, a tarefa que levam em casa de comentários, de que têm que ser melhores, têm que andar. A pressão que existe por parte da família foi apresentado como um dos principais motivos. Aliás, o principal foi apresentado como o principal motivo na maior parte dos casos. E eu depois aqui até vos posso... Aliás, eu até vou ler aqui alguns excertos. Vou ler aqui primeiro. Quando começas a mostrar alguns resultados, tens certas pessoas a exigir mundos e fundos de ti. Este é um deles. Isto são frases ditas pelos frases atletas. ditas nas entrevistas. Depois outra ainda, as próprias pessoas que lidas à tua volta, seja treinador, seja os próprios pais, acabam por te incutir alguma pressão. Ninguém diz, mas uma pessoa sente sempre isso. Por exemplo, os meus pais dizem, não interessa a tua posição, mas depois são os primeiros a dizer, então o que se passou e tal, o que é que aconteceu? Ou seja, involuntariamente,
a família é quem coloca mais pressão sobre os atletas. Eles que já são sujeitos a tanta pressão que é colocada por eles próprios, ainda têm que lidar com a pressão que existe em casa, onde devia ser o sítio que eles têm para relaxar, o mais afastados possível daquele mundo que já é tão pressionante. Pronto. Este foi o estudo, o motivo mais apresentado pela maior parte, sensivelmente 60% dos participantes apresentou este motivo. Depois, então, a escola versus o desporto foi o que se apresentou mais. Eu pensei que este ia ser o com mais casos. Este é óbvio, posso apresentar aqui alguns excertos. Quando fui para o secundário, comecei a baixar as notas. Então comecei com explicações, o que reduziu imenso o meu tempo. Ou seja, falta de tempo depois para dedicar à modalidade. Quando estás no secundário as coisas até correm bem, mas depois vem a faculdade e tudo muda. Eu achei que tinha de aproveitar a vida académica. Isto também é bastante verdade, porque eu também sei, felizmente sei o que é isso. Eu não tive o azar de ter que estudar para fora, eu estou a estudar cá no Porto, mas sei e falei com gente que teve que estudar para fora e foi sem dúvida o maior entrave de ter que estudar para fora. E depois, tu queres ser atleta, tens que pôr de lado a vida académica, que só vives nestes anos. Ou seja, tu podes sair à noite e beber uns copos a vida toda, mas no período da vida académica, aproveitar a vida académica é agora. Estes 3 ou 5 anos, dependendo do curso em que estás inserido. Portanto, também foi algo que falaram muito. E depois ainda, o ciclismo impedia-me bastante tempo para eu estudar na escola, ou seja, a incapacidade de conciliar o desporto com a faculdade, que vem aliado a outro motivo, que foi então a falta de apoio monetário, porque muitos falaram que se tivessem o estímulo se tivessem ajudas, não é? Podiam despender mais tempo para o ciclismo, porque aquilo dava algum rendimento para eles poderem estar a despender esse tempo. Caso contrário, a faculdade seria sempre uma prioridade, porque seria aquilo que... É a fonte de rendimento futura. Que lhes daria um futuro estável, não um ciclismo. O desporto nunca é uma fonte de rendimento estável, porque nunca é um atleta, tu amanhã lesionas-te e acabou a tua carreira, não é? Ou seja, nunca é uma fonte de rendimento estável. Mas nem que fosse uma ajuda que desse para manter o sonho aceso agora. Estão ali só... Que dê para compensar um bocadinho o esforço na parte psicológica. Muito amor à camisola é complicado. E neste caso do falta de apoio monetário, muitos disseram todos basicamente o mesmo. Por exemplo, o esforço era muito e o retorno era pouquinho. O ciclismo é complicado porque nem sempre monetariamente é retribuído. Foi sempre muitas frases deste género. E depois surgiu então a falta de reconhecimento. E a falta de reconhecimento também a nível familiar, mais uma vez, mas aqui se incidiu muito a nível de reconhecimento por parte da própria federação. Ou seja, vou ler aqui o que eles disseram. Quando depois de tantos meses a dar no duro fazia tudo direitinho e quando ao fim de alguns meses parecia que os resultados não queriam aparecer, os bons momentos que uma pessoa leva, apesar de terem sido bastantes, uma pessoa depois só pensa nos maus. Havia alturas em que eu me focava mesmo a sério, 2 ou 3 semanas, estava a gostar. Não, isto é outro. Isto é em relação à falta de resultados. Estava a ler no sítio errado. Na falta de reconhecimento. Ao não fazer bons lugares, não era tão valorizado por isso. Senti que a nível da seleção nacional, os 5 ou 3 melhores não tinham a oportunidade de ir lá fora e ver o que tinham a provar. Senti que o que nós despendíamos a nível de tempo e de esforço não era recompensado. Ou seja, eles trabalhavam tanto, eles já não recebiam nada. O que me disseram é eles já não recebiam nada. E aquela réstia de esperança que eles tinham de ir lá fora e mostrar o que valiam para um dia poderem ser recompensados por isso monetariamente, não lhes era permitido mostrar isso. Então foi o que acabou ali com a possível carreira de alguns. Depois então vem a falta de resultados, que foi o que eu estava a dizer há bocado. Ou seja, e aqui entra num ponto que nós já falamos várias vezes, a falta de resultados. Que é um atleta, treina muito, porque treina muito. Todas as pessoas que eu entrevistei, eu admiro-as muito mesmo, porque foram mesmo até bater no teto, foi até queimar tudo o que havia para queimar. Eles trabalharam mesmo muito para chegar onde chegaram e é uma pena terem saído como saíram.
Mas um atleta trabalha muito, todos os dias trabalha muito. Ninguém imagina o quanto eles trabalhavam. E um dia corre-lhe mal. Eles têm que levar com tanta coisa que eles só querem é voltar a trabalhar no duro para a próxima. E nem sequer dão tempo para o corpo, nem tanto o corpo, mas a cabeça, voltar ao lugar. Então trabalham. Chegam à segunda, voltar a correr mal. E depois vão entrar aqui num ciclo repetitivo, que é vão estar sempre a trabalhar no duro. E a coisa, em vez de estar assim, não, vai estar sempre a cair a pique. Ou seja, maus resultados atrás de maus resultados, atrás de maus resultados. Depois, sempre aquela coisa atrás deles, do género: o que é que está a acontecer? O que é que se passa? Aquilo da pressão externa. Esta prova correu mal, na próxima vai correr melhor. Exatamente. Então o que eles querem é muitas corridas, que é para ver se na próxima corre melhor, se na próxima corre melhor, se na próxima corre melhor. E foi algo muito, muito falado, que até deu para nós próprios, ou seja, abrirmos um bocado os olhos, que é: os atletas não querem mais competição. Eles às vezes só querem se afastar um bocado e descansar. Porque muita competição mata os atletas. Os atletas não querem. Esta malta não quer correr mais. Não quer um fim de semana aqui e outros já estão ali outra vez no duro. Não querem. Isso mata os atletas. E foi o que muita gente me disse. A competição era tanta, o ano era tão extenso, tão denso de competições, que havia fins de semana que eles tinham provas num fim de semana, no outro tinham outra e depois no outro já tinham outra. Nomeadamente na estrada, eles saíam de uma prova de 3 dias, no fim de semana a seguir já tinham uma clássica, depois no outro fim de semana já tinham outra prova de 5 dias e depois no outro já tinham outra clássica. É tudo muito denso, muito tudo em cima uns dos outros, e depois os resultados não aparecem. Porquê? Porque eles não estão a dar tempo para descansar. Eles estão a sair de uma corrida, segunda-feira já é dia de trabalho outra vez. Já estão a trabalhar no duro, não estão a descansar a cabeça. E é um acima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. E acabaram por entrar queimaram o chip. Acabou porque excesso de competição. Isso mata os atletas. Não é possível correr o ano todo. Não é possível. Vamos estar sempre numa curva assim a cair aos poucos. Mas ainda assim na estrada não é assim tão mal, porque no BTT é pior. Porque no BTT, os atletas do BTT... Olha, vamos começar a época de ciclocross, onde toda a gente vai para o ciclocross. Na estrada é pior. É? Na estrada é pior, acredita. Mas, por exemplo, no BTT agora vão todos para o ciclocross, porque têm que fazer ciclocross. Sim, mas camisolas. No BTT, isto estando a falar de júniores e sub-23, tu no BTT não tens que te mostrar para passar a elite, nem a sub-23. Sim, isso é verdade. Na estrada tu tens que te mostrar. Ou seja, tens que estar constantemente em boa forma. Porque tu não sabes quando é que uma equipa vai estar a ver. Agora imagina o que é uma época de sub-23 em que tu tens, por exemplo, uma volta a Portugal em abril e depois não paras um fim de semana. Isso é porque quando há época, a época é muito concentrada e depois estão 8 meses sem correr. É isso, mas quando correm é tudo umas coisas em cima das outras. E como é que tu és júnior, tu pensas, tu gostas muito disto, tu queres dar o salto para sub-23, não te podes dar ao luxo de ir fazer, sei lá, uma volta aos Açores em recuperação. Ou ires fazer uma clássica da primavera e não dares o máximo. Não te podes dar ao luxo, porque tu queres passar a sub-23. Os lugares são muito pouquinhos, tens que ser o melhor, tens que ser o melhor júnior para passar a sub-23 para uma equipa que te permita levar isto. Sabes que eu como tu sabes, não sei se tu sabes, que eu estou em formação na Federação. Sabes onde é que eu passo os sábados, não sabes? E nós recentemente estávamos numa formação com o Seleção Nacional, o José Poeiras, e estávamos a falar sobre a questão dos atletas, das equipas do centro da Europa serem melhores. Não é? Falou-se na questão de, eles são melhores, eles fazem muitas corridas ali com o pessoal dos outros países, não é? Então, facto, e eu disse assim, calmem lá, eles não são melhores porque fazem muitas corridas com os vizinhos. É o facto de eles fazerem corridas com os vizinhos que filtram-os mais depressa. Okay? E aqueles que são muito fracos ficam logo pelo caminho, porque efetivamente eles são mais atletas ali. Okay? Como são mais atletas, e com essa oportunidade de eles correrem entre si, entre os melhores, eles são filtrados mais depressa. E falava-se a questão de Portugal ter um problema. Portugal é um país periférico. Nós estamos aqui numa ponta da Europa e ir correr ao centro da Europa é muito caro, não é?
Então isso levanta um outro problema. Agora, a questão aqui da qualidade. E foi o que eu toquei e depois o Zé Poeiras disse, também tens razão. Que eu disse, o facto de nós estamos aqui afastados, nós só corremos entre nós. Então nós achamos que somos muito bons. O problema é que o nosso melhor, os nossos melhores, não termina provas. Quando vão lá fora, não terminam provas. E esse é um problema. Porquê? Porque o problema não é dos nossos miúdos, o problema é que nós não temos uma filtragem rápida. Claro, vamos ter sempre um ou outro exemplo. Sim, que são excepcionais. Atletas de caso. Como o Morgado, que temos agora. Morgado, como o João, como alguns, mas a grande maioria vai ser sempre medíocre, fraco, quando comparado com os lá de fora. Porquê? Porque não há método de comparação sequer, não é? Enquanto que lá fora eles têm esse método de comparação, porque os belgas correm com os holandeses, porque é tudo ali muito perto, e eles fazem essas corridas. E então aqueles que são medíocres, fracos, ficam logo pelo caminho. Ficam logo pelo caminho. E depois são mais fracos. São mais fracos porque eles tiveram cuidado de correr entre melhores, foram filtrados, e só ficam os bons. Acontece isso. Nós aqui, infelizmente, não temos essa oportunidade. Infelizmente. Há uma coisa que eu, por acaso, já defendi no BTT, defendi e defendo, que é, por exemplo, em vez de andarmos a subsidiar com trocos as equipas portuguesas para irem correr lá fora, por exemplo, nós devemos organizar provas aqui em Portugal para trazermos os outros cá dentro. Não é? Porquê? Porque fica mais barato a todos os cá de dentro estarem em contato com eles que são bons. E melhorar a partir daí. E melhoramos a partir daí. Porquê? Porque nós vemos quem são bons e percebemos qual é o ritmo, qual é o andamento. E depois isso até acaba por ser interessante para as equipas nórdicas, por exemplo, que são bons, porque Portugal tem uma meteorologia espetacular para eles. Nós temos as condições todas para os trazer cá, em termos de instalações, em termos de condições climatéricas. Somos um país que eles querem vir correr. Portanto, eu pelo menos defendo isso, que é, em vez de estarmos a subsidiar, olha, toma lá 500 paus para fazeres 2000 km e correr lá fora com os outros atletas. Não, ficar muito mais barato. Temos aqui uma disponibilidade para todas as equipas portuguesas. Trazer essas equipas, esses atletas júniores cá dentro. Por exemplo, eu já digo, júniores, organizamos provas júniores cá dentro, até falo de estrada, trazê-los a Portugal para virem correr, fazemos um bom prémio para eles e vinham os melhores da Europa. E nós percebemos logo e começámos a filtrar logo e aprender com eles. Aprender como é que se está na estrada, e perceber quem é que tem valor e quem é que não tem valor. O que é que nós podíamos ganhar com isso? Como diz, uma pessoa amiga que é treinador de estrada, nós se calhar deixávamos de andar com tantos sacos de batatas. Sabes o que é que são sacos de batatas? São aqueles miúdos que são só sacos de batatas. Sim, mas acho que fica mais bonito dizer que somos os melhores da terrinha, mais vezes ao ano, do que realmente tentarmos fazer algo bom para daqui a 4 anos. Essa questão dos melhores da terrinha, nós tivemos uma pergunta a semana passada no CLC, que depois não respondemos, foi era qualquer coisa como tornar a Volta a Portugal mais competitiva, porque a Volta a Portugal está morta, gostem ou não gostem, está morta. E esta pergunta, eu vou dar a resposta que não é uma resposta minha, que é uma resposta de 2 grandes senhores do ciclismo, que já nos últimos anos, eu diria até que nos últimos 6 anos, em informações que eu tive a oportunidade de estar presente com eles, foi-lhes colocada a questão, como é que podíamos revigorar a Volta a Portugal? Eles respondem sempre da mesma forma, que é, ora bem, temos que encurtar a Volta a Portugal. Temos que fazer uma Volta a Portugal de 5 dias, 6 dias. E temos que mudá-la no calendário para alturas do ano onde não haja provas lá fora. Para quê? Para ser uma prova atrativa para as equipas internacionais. Exatamente. Nós, como acontece com a Volta ao Algarve, temos a Volta ao Algarve. Agora vamos ter uma prova, uma clássica, na Figueira da Foz, a uma semana da Volta ao Algarve. É genial. É genial. Já se sabe que as equipas optam por vir à Volta ao Algarve. Porquê? Porque é uma boa altura do ano, está bom tempo em Portugal, no Algarve, mais propriamente, não é? É uma boa altura para os atletas virem cá para fazerem a sua preparação. Já é uma prova que os atletas já conhecem, isto os atletas World Tour, ou seja... Sabes que nós vamos estar lá na Serra da Boa Viagem. Pois. E fazerem uma clássica a uma semana da Volta ao Algarve ainda é melhor para os atletas, para chamar a gente. Ou seja, a priori, sabe-se que vão estar lá equipas de topo, não é? À partida, sim. Agora, fazem uma Volta a Portugal em agosto. O argumento é que, e o argumento depois também é sempre mesmo, porque é em agosto porque é por causa dos imigrantes, para os imigrantes estarem na estrada. Talvez seja tempo das pessoas acordarem e perceberem que mesmo o ciclo migratório já não é como era nos anos 60. Já não há aquela coisa do imigrante vir em agosto a Portugal. Já não existe isso. Porque a Ryanair agora tem bilhetes a 60 euros, ir e vir. E as pessoas vêm em qualquer altura do ano. Isso já não existe. Portanto, está na altura de nós tornarmos isto de uma forma diferente. E então, a única forma de nós revigorarmos a Volta a Portugal, agora tocando aqui nisto, era segundo a expressão de grandes senhores do ciclismo, não é minha, ok? Era
encurtarmos a volta e mudarmos no calendário. Mudarmos a data para onde as equipas Pro Tour não tenham provas e precisem de provas para começar a pôr os atletas a rolar. Isto pode apresentar um problema. Qual é o problema? É que a vir equipas Pro Tour a Portugal, correr a voltar a Portugal, vai prestigiar a voltar a Portugal, mas vai também tirar o pão à boca das equipas portuguesas. Sim, é isso. Basicamente é isso, ou seja, deixamos ser os melhores da nossa rua. Porque se não houver mais ninguém na rua a pedalar, eu sou campeão da rua. Mas ao mesmo tempo faz com que os que sejam realmente bons se comecem a mostrar a pôr a pau. E a integrar equipas lá fora. Queres continuar o trabalho? Está acabado? Vamos continuar. Estávamos então aqui a dizer do excesso de competição, que foi uma das principais... Mas isso sim, um dos principais argumentos, mas isso não vai mudar, porque as mentalidades não mudam, Rafael. Porque quando tu tens, por exemplo, pessoas a dizer-nos, a mandar-nos mensagens, mais que uma pessoa a dizer: vocês não vão longe porque vocês não levam os vossos miúdos ao campeonato nacional. As pessoas não percebem o que é formação. As pessoas continuam a não saber separar o trigo do joio. E não percebem que primeiro é preciso formar para depois competir. E depois não percebem coisas simples. É que hoje em dia, não querendo dizer que nós não temos talentos, porque temos talentos, é preciso trabalhá-los, já os temos para crescer. As pessoas não percebem que trabalhar um jovem para o alto rendimento é a mesma coisa que trabalhar plantas. Não adianta estarmos a esticar a planta para ela crescer mais depressa. O que vai acontecer é que vamos lhe arrancar folhas. É preciso criar as condições à volta. Criar a condição certa. Quando queremos que uma planta cresça, temos que conhecer a planta. Depois de conhecer a planta, temos que dar a umidade certa, a água certa, o solzinho na altura certa. E é assim que se faz. É assim que se criam condições. Não é começar a esticar para ver se as folhas crescem mais depressa, puxar para ver se a raiz cresce mais. Isso não funciona. Okay? E isto é fisiologia simples. Okay? Chama-se epigenética. Vocês, se não sabem o que é epigenética, meus caros, dava muito trabalho aqui explicar de forma detalhada, mas estudem. Vocês têm a genética, que é o potencial com que vocês crescem. E depois têm a epigenética. A epigenética é a genética sob a influência de tudo o que rodeia. Ou seja, nós podemos nascer com uma genética potencial para alcançarmos 2 metros de altura. Vamos imaginar, ok? Mas durante o meu ciclo de vida, se eu pressionar demasiado, se fizer mal as coisas, eu posso chegar só apenas ao 1,60 m. Se eu nascer com uma genética para ter 1,60 m, por muito que eu alimente, por muito que eu faça, eu não vou crescer mais. Okay? Foi aquilo para que se nasceu. Máximo potencial genético. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que dizem os livros, é que eu posso sim prejudicar. Mais do que aquilo não consigo fazer, porque aquilo veio no código genético. Okay? E o que acontece? Aquilo que nós temos que fazer é cuidar, é criar o ambiente, as condições certas para que tudo corra bem, dar o alimento certo na hora certa. Muita pressão. É a mesma coisa que estar a puxar as folhas da planta para ela crescer mais depressa. Isso é pressão. Se vais crescer, cresce rápido. As pessoas não percebem isto. E não há como explicar. Sinceramente, não há como explicar. Nós não podemos ensinar quem não quer ser ensinado. Quem não quer aprender a ler, não vai aprender a ler à força. Ou a pessoa que quer aprender a ler e tem a calma, a paciência e procura, ou então não vai aprender a ler à força. Ponto final. E, portanto, nós trabalhamos numa perspectiva de formação. Nós sabemos onde queremos chegar. Agora, nós sabemos que é preciso calma. É preciso calma para que as coisas aconteçam. Porque se pressionarmos, então estamos a ser igual aos outros. E igual aos outros, nós já sabemos qual é o resultado. É mau. Ponto. Exatamente. Foi mesmo... Eu sabia que existia este excesso de competição, porque eu sinto isso, né? Agora, numa perspectiva mais de treinador, sinto que há demasiada competição. E fez-me abrir mais os olhos depois de falar com esta malta, que deixou precisamente por causa disso, muitos deles. No caso do BTT, temos a malta que quer ser campeão nacional de ciclocross, depois quer entrar na Taça Portugal a ganhar, quer chegar ao fim a ganhar, depois quer ser campeão nacional de cross. Malta, não dá. Não dá para tudo. Não dá para tudo. E há provas que não dá para tudo. Simplesmente não dá. Portanto... Deixem-me só agora aqui, eu recentemente estive num seminário, que era, o título do seminário era Violência contra Atletas, nem de propósito, isto no âmbito da formação que eu estou a fazer agora, da minha formação que eu estou a fazer agora, e nós falámos precisamente sobre a violência contra atletas. É uma coisa muito debatida entre treinadores, é a violência contra atletas. Curiosamente, uma das pessoas que
que falou no seminário, eu posso dizer que eu tenho isso, que foi a doutora Cláudia Pinheiro e a doutora Teresa Figueiras. Uma das coisas que se debateu e que se falou foi precisamente o papel e a pressão dos treinadores sobre os atletas, o papel dos progenitores e do desenvolvimento das pressões e violência, porque fala-se aqui, a pressão é considerada uma forma de violência contra o atleta, a palavra é esta. E o Observatório contra a Violência também identifica uma coisa muito interessante e que faz parte do teu trabalho também, que é as pessoas que sofreram este tipo de violência, este tipo de pressões, só se sentem à vontade para falar quando se afastaram e já estão fora do meio desportivo. Ou seja, há um atleta que ainda está a exercer por muita pressão e violência que esteja a sofrer, ele não se sente à vontade para falar no tema. Ele vai dizer tem que ser. Ele vai dizer tem que ser, é assim. E mesmo eles precisam de algum tempo, precisam de se afastar, e porque muitas vezes eles começam, pronto, agora não tenho nada a perder, posso dizer tudo. E é muito isso. Porque na altura mesmo, esta pressão, esta violência, parece que se falarem, estão a violar uma espécie de acordo com o treinador, uma espécie de acordo com os pais, não é? Eu acho portanto, eles não falam. Eu acho que aqui nesse tema da violência, aqui que se enquadra perfeitamente neste tema que estamos a falar, não é? Isto depois leva tudo a um último tópico que se engloba, apanha todas os fatores que eu disse até agora que levam a um desgaste psicológico tal, que depois leva os atletas a abandonarem. E atletas com que eu falei que faziam 30 horas semanais de treino, 30 horas semanais de treino, que agora não fazem meia hora. Mas aposto que também já não têm 8% de massa gorda. Por completo. Sim, afastaram-se de um dia para o outro. Afastaram-se completamente, não fazem meia hora de bicicleta. Despacharam as bicicletas, não querem mais saber daquilo. Porque simplesmente... E eu acho que isto aqui... Há muito treinador que faz mal o seu trabalho. Porque há. Da mesma maneira que... Muito. Que há talhantes que não sabem cortar carta. É verdade. E da mesma maneira que há professores que não sabem ensinar bem. Verdadíssimo. Ok? Há muitos treinadores que fazem muito mal o seu trabalho e que matam logo os atletas a partir daqui. Em todas as disciplinas. Mas eu diria que 90% dos casos com quem eu falei, a culpa está sempre nos pais. Sempre nos pais. Da mania que o pai... Que os pais, vou dizer pai, que o pai tem em ser treinador de bancada. De mandar o seu bitite sempre quando não tem que mandar. Podias ter ido mais forte aqui, podias ter metido uma abaixo aqui. Aquela coisa que muitas vezes vemos em provas que parece inocente, e é inocente, as pessoas não sabem que estão a fazer mal de mete mais uma. Sabes que uma ocasião... Mas a sua atleta conseguisse meter mais uma, eu metia. Até metia duas se conseguisse, não é por vocês estarem a dizer. Sabes que eu uma ocasião com um professor que era sobre natação, e ele dizia... Ele era treinador de natação. Ele dizia: eu nos jovens, eu percebo que está tudo perdido quando um dia olho para a bancada e vejo o pai de cronómetro na mão. É isso, o papel do treinador existe para alguma coisa. Para dar a formação desportiva. Não é para ir o pai depois fazer o contrário do treinador. Ou então ser aquilo de... Já treinaste? Já treinaste hoje? Já treinaste? Já treinaste? Não, isso não pode acontecer. A relação tem que existir entre treinador e atleta. Treinador e atleta. E uma coisa que aconteceu connosco, que eu gostava que tivesse sido diferente, era, por exemplo, eu ter sido acompanhado por outra pessoa, na altura em que eu treinava. Mas isso já falámos aqui. Para não haver sequer misturas. Estás a perceber? Ou seja, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E 90% dos casos de atletas que abandonaram é por culpa dos pais. E a primeira desculpa, eles põem-se a andar. Seja a escola, porque a escola é uma desculpa, acaba por ser uma desculpa para sair. A desculpa mais fácil de usar acaba por ser essa, não é? Do não tenho tempo, porque é, não é? Ou seja, só não tem tempo quem não quer. Rafael, vamos passar à fase seguinte? Vamos. Ficamos por aqui? Não há muito mais para falar sobre isto. Parabéns. Pronto, e arrumando desde já, tive 17, por isso, só para vocês, isto foi um trabalho de qualidade, tive 17. Portanto, vamos passar para as perguntas que vocês nos deixaram no Instagram. Rafael, começa aí. Vamos lá. Rodrigo
Fica só Rodrigo. Pneus mais largos ou mais finos no BTT? A tendência agora, por exemplo, a nível de Taça do Mundo, a gente no XCO está a usar 2.4. Depende, sim. Mas depois tens de ter um ar bastante larguinho. Mas o pessoal está a usar 2.4 para usar pressões mais baixas. Uma das coisas que também temos reparado é que o nível de taco está a desaparecer. Ou seja, tens um pneu mais baixo, consegues ter mais, o pneu espalma mais, não é? E então eles prescindem de um taco tão alto. Pá, micro tacos, assim, coisas do género. Fica a parecer um caminhão. Sim, mas é aquilo. Acho que o ano passado a única pessoa que estava a usar 2.4 era o Nino. E este ano acho que já todos usavam. Eu posso estar errado, mas eu penso que no Campeonato Nacional o Mário estava a correr com o pneu 2.4. Pois isso não sei, não estive lá. Eu penso. Próximo. Percursos cada vez mais duros para bike de XC. Como assim? Eu não percebo a pergunta. Perguntas mais duras? Não percebo a pergunta. É assim, em termos de dureza física, acho que está ela por ela, não é? Ou seja, acho que tem vindo... penso que seja tecnicamente, sim, tem aumentado muito a dureza. Sabes que aqui atrasado, agora deixa-me comentar. Aqui atrás tivemos um comentário que eu achei interessante, num dos vídeos que nós fizemos. Um domingo que nós fomos para a pista de Guilhabreu. Aquele do Rock Garden. Sim, aquilo do Rock Garden. E o pessoal, e o Valem lá comentou a dizer como é que nós conseguimos fazer aquilo sem espigão telescópico, não é? A verdade é que fazemos. E depois havia lá alguém a comentar, esta malta do XC é assim. Eu francamente não percebo. Porque há uma mania que é, antes de haver espigões telescópicos, já fazia os obstáculos. Agora este pessoal acha que... eu acho que eles acham que fazer obstáculos daqueles sem espigão telescópico que é inferior. Malta, já se fazia os obstáculos antes de existir. Espigão telescópico. Se o espigão telescópico ajuda... Já debatemos essa conversa mil e uma vezes, né? Quem sabe fazer as coisas faz com ou sem. Agora... Quem sabe fazer as coisas, o espigão telescópico pode ajudar muito, sim, tem aquelas coisas de dar-te mais mobilidade. Mas não é o espigão telescópico que vai fazer. Não é o espigão telescópico que permite fazer ou não fazer. Como dizia o teu bisavô, quem não sabe cozer até a agulha estorva. Mesmo com o espigão telescópico, quem não souber descer também não faz nada. Ponto. Vai-se estatelar, é o mais fácil de acontecer. Sim, as provas estão ou seja, mais provas de espetáculo para o público. Já estão provas mais direcionadas para o público, cada vez mais curtas. Daí, aliás, até temos agora a introdução do short track, que ameaça ser modalidade olímpica. Não, já é, não ameaça, já é. Não, modalidade olímpica em substituição ao... Vamos a ver, o short track é mais curto, mas tem menos obstáculos. Sim, mas está mais direcionado para o espetáculo, mais para o público, entendes? Eu acho que está cada vez mais técnico, porque o cross country está a ficar cada vez mais direcionado para como um desporto de espetáculo, mais para o público. E isso, por um lado, é bom, acho que é bom. Porque assim também traz mais pessoas a ver, porque é algo... apelativo de se ver. Tens na Suíça 40 mil pessoas a ver uma prova de XL a pagarem 30, 40 francos por pessoa. Pelo que eu fui vendo, já tivemos um bom campeonato nacional. Já temos provas que reúnem bastantes pessoas. Agora, acho que depois depende também da organização dar condições ou não para as pessoas estarem lá. Convidar as pessoas a estar lá. As pessoas sentirem-se bem lá. Agora, tens uma prova onde não tens uma casa de bem em condições, não tens um sítio para tomar um café ou beber uma água que seja. Ninguém vai ver aquilo, né? A não ser os atletas que vão lá correr, que normalmente levam o pai, levam a mãe, mas ninguém que esteja à volta vai parar para ver aquilo porque não é convidativo. As pessoas não têm vontade de lá estar. Não está criada... Tínhamos a prova de Vila Franca, talvez das melhores provas que já tivemos em Portugal, que infelizmente acabou, mas das melhores provas. E era tão bom que nós tínhamos N atletas a vir cá, a Portugal. N atletas. E depois perguntas-me, Vila Franca era uma pista extraordinária? Era uma boa pista, mas não era das melhores. Não era das melhores. Ou seja, o que é que fazia aquilo convidativo que levava tanta gente a ir lá? Era a organização, que tornava aquilo convidativo. E tu pensas, Vila Franca, tornava aquilo convidativo, que é por causa da meteorologia? Não, estava a chover todos os anos, forte e feio. Mas aquilo, no entanto, se calhar era a prova que tinha mais gente a ver. Era convidativo, tinha gente, tinha coisas para tu comeres, tinha casas de banho, tinha isso tudo. Era convidativo para as pessoas lá estarem, mas a organização continua a fazer coisas parvas. Próxima pergunta. Sapatos, solas em carbono. O que é bom, o que é mau? Solas em carbono, ou seja, tem a ver com a maneira como é passada a força para o pedal. Reparem que a força vem do calcanhar, ok? Depois é preciso passar para o eixo do pedal. A sola em carbono garante mais rigidez, menor torção, ou seja, mais potência passada para o eixo do pedal. As marcas de topo têm inclusive uma escala de rigidez nos sapatos. Quanto mais rígido,
melhor, mas depois reparem, agora vou usar aqui uma dica, reparem que depois é preciso, não é só ter a melhor sola de carbono do mundo, depois é preciso haver um contacto correto do pé dentro do sapato, e isso às vezes, na maior parte dos casos, exige, não é uma boa palmilha, é uma palmilha feita à medida para vocês, e isto é fundamental para nós podermos tirar proveito de um excelente sapato. Podem ter o melhor sapato do mundo e estar cheio de problemas. Sim, uma sola em carbono, se for uma boa sola em carbono, é melhor. Rafael. Deixa-me vir aqui ver que nos deixaram uma pergunta no CLC anterior. Sim. Uma questão que podiam abordar no próximo CLC. SRAM XX1 mecânico ou SRAM GX eletrónico? Qual é hoje em dia a melhor opção? Vale a pena trocar XX1 mecânico? Ora bem, eu estou na iminência de meter eletrónico. É uma coisa que eu quero, ou seja, quando eu digo na iminência, neste momento o obstáculo é o financeiro. Porque é uma coisa que eu gostava imenso de meter. Será algo assim tão melhor que um mecânico? Sim. Francamente não sei. Não posso responder. Eu acho que não, honestamente. Quando eu passar para o eletrónico, eu respondo-vos. Se é assim exatamente, tão melhor. Só experimentar, assim, experimentar mesmo puro e duro, é que vamos ter um feedback para vos neste dar. momento Mas assim, a priori eu acho que não é assim algo que vá mudar a maneira como nós andamos de bicicleta. Não vai mudar a maneira como é a bicicleta, de certeza absoluta. Agora, se é uma coisa tão melhor, tão mais intuitiva, pá, francamente não sei. Ou seja, vale a pena tu gastares o dinheiro que aquilo custa, mudar do mecânico para o eletrónico? Vai mudar assim tanto a maneira como tu andas de bicicleta? Não vejo que muda assim tanto. Não. Já lá está. Próxima. Quem vai ser o próximo campeão do mundo de XCO? Ora bem, em princípio vai ser o que passar a coisa em primeiro lugar, não é? À partida assim é... Eu gostava que fosse Vlad Arcalu. Eu também, eu gostava muito que fosse o Vlad. Eu acredito que se o Vlad entrar no ano com a mesma... É muito novo, tem ali algumas coisas que tem que afinar, não é? Mas é um atleta um atleta espetáculo, é um atleta que tem mostrado que tem valor, é um atleta que eu pessoalmente gostava muito de ver a ser campeão do mundo. Se não pudesse ser o Nino, que seja o Vlad. E nas femininas, para mim, pá, não há mulher que eu mais gosto de ver a correr do que a Yolanda. E até aparecer outra que corra da mesma forma que a Yolanda, eu vou sempre torcer pela Yolanda. Chuta. Quais os vossos objetivos para o Raio da Trofa? Ora bem, eu sou muito ambicioso no Raio da Trofa. Tenho objetivos muito ambiciosos. Eu vou lá para me divertir à grande e dar despesa à organização nos abastecimentos. Sem sombra de dúvidas. Eu vou comer mais do que paguei. Pronto, é o único objetivo que eu posso ter para o Raio da Trofa, porque aquilo não é competição. Não há qualquer objetivo para o Raio da Trofa. Se alguém quiser ir para lá competir, eu levo fita médica para medir em pilas no final. Não, por acaso o Raio da Trofa para a competição até é a única coisa de errada dá uns troquitos. É a única coisa de errada que tem o Raio da Trofa, na minha opinião. É misturarem as coisas. Na ânsia de levar lá os craques, e agora isto é uma crítica. São pessoas, convidam pessoas, põem-nos a sair da grelha da frente. Isso é que é parvo. Convidam-nas, são convidados vão sair da grelha da frente para depois ganharem. Mais valia entregarem um cheque. Mais valia dizer assim, não, olha... Vamos sortear o cheque aqui, quem está nesta box. Não, dizer assim, olha, vou dar um exemplo. Prontos, olha, tu, que és nosso convidado, toma lá, 50 paus para vir ao Raio da Trofa. Mas não ganhas mais nada. Até podes ganhar. Fazem nos grão fundo. Quem ganha o coiso, para mim, na minha opinião, é a única coisa que está errada. Até porque, e eu defendo isto, nos raios da Trofa e nos raios da Broa da Bintes e tudo mais, não sendo uma prova de competição pura e dura, não é competição. Ponto. Ok? Porque vocês não saem por categorias, vocês saem por box de pagamento. E logo aqui não existe qualquer tipo de verdade esportiva. Para haver verdade desportiva, tinha que ser uma prova oficial cronometrada decentemente, cada um saía da sua boxinha mediante a categoria e no final ainda estavam sujeitos a mijar para o copo. Exato, não. Portanto, mas resumindo, não há qualquer objetivo. Sim, não, eu vou lá para me divertir. O Raio da Trofa é uma prova 100% amadora, mais amador. Eu vou lá para me divertir porque é um excelente sítio para uma pessoa se divertir, organizam aquilo em termos de circuito muito bem organizado. Sim, que eu estou a dizer da forma mais amadora que há no nosso caso. Não estou a fazer críticas à organização. Não falo da organização, eu já critiquei o que tinha a criticar. Sim, a forma dos convidados, isto é uma treta. É uma treta. Mas tirando do resto, organizam aquilo, fazem aquilo fazem uma verdadeira festa do BTT. Trilhos 5 estrelas. Organizam bem. Abastecimentos, vocês vão ver. E depois vou-vos mostrar o abastecimento. E vou dar uma tareia naquilo. E depois são trilhos que... Eu honestamente eu só faço esta prova porque são trilhos que eu faço tantas vezes durante a semana que gosto depois de fazer só pela piada, assim...
Mas não há qualquer Chuta. objetivo. Alguma marca de equipamento para quem está a começar e não está associado a nenhum clube? A Decathlon tem equipamentos. Razoáveis, sim. Por acaso gosto. Aquela gama que eles têm, a Van Rysel, são bons equipamentos. São e não se esqueçam, se vocês comprarem material Decathlon, usem o nosso código que é o Vai-me à Loja. Qual a razão deste ano se ouvi falar tanto em problemas cardíacos? Terá sido Covid? Boa pergunta, não faço ideia. Falou-se muito, aliás, era um dos efeitos secundários do Covid, segundo diziam, que era as inflamações do músculo cardíaco. Não faço ideia, francamente não faço ideia. Não é um caso que eu ponha de parte no meu caso, por exemplo. Não faço puta ideia, francamente não faço. Se calhar é uma questão das pessoas, por exemplo, como no meu caso, de terem um bocado mais de cuidado e procurem assistência médica e descobrem os problemas. Porque, como diz o meu pai, se vocês querem problemas, querem encontrar doenças, idem ao médico, porque no fundo é assim, se formos e começarmos a fazer, vamos encontrar alguma coisa. Não é bem uma pergunta, mas mais uma sugestão. Por que não um CLC em formato podcast? Apenas áudio. Essa já é velha. E a resposta a resposta é porque não, porque nós já temos muita coisa para gerir e fica aqui, pronto. Quem quer ver, vê. Quem não quer ver, não vê. Isso não nos compensava colocarmos em plataformas como as que já existem. Basicamente é mais uma plataforma para gerir. E nós já temos muitas. Naquelas onde nós estamos, temos recebido feedbacks de profissionais da área, onde estamos a trabalhar muito acima da média, muito bem, mesmo comparativamente com casos profissionais. E, portanto, nós sabemos aquilo de que somos capazes, já dá muito trabalho gerirmos as nossas redes sociais desta forma. Essa seria mais uma e o benefício, a contrapartida não justifica o trabalho que nós iríamos ter. Por isso, não, foi uma decisão que já tomamos há muito tempo e pusemos de parte. Próxima. Qual o mínimo de pressão possível em BTT para uma pessoa de 50 quilos? 0.8 por aí. 50 quilos é levezinho. Sim, 0.8. Por exemplo, 0.8, só para termos uma ideia, é o que a Rafa usa às vezes. Sim, 0.8, mas... Dependendo dos pneus, obviamente. E dependendo de onde tu estás a andar. Obviamente. Nunca te podes esticar muito. Mas é assim, para andar em segurança, um bar. Sim. Para andar em segurança. Última pergunta. Será possível fazer uma pré-época só com rolos em casa? Visto vir a chuva e é a única opção para treinar. Como é que se chama? Bruno Duque. Bruno, é possível fazer uma pré-época? Uma época inteira. Depende da disciplina, uma época inteira. É possível fazer tudo. A única coisa que, se nós estivermos a falar, por exemplo, de BTT... tens sempre a questão técnica. A bicicleta vai fazer muita falta. Vais depois chegar às descidas e vai ficar... E não vais saber, não vais treinar a bicicleta. Agora, na perspectiva fisiológica, ou seja, a preparação e a estimulação do corpo e das vias metabólicas, até é melhor. É um relógiozinho suíço. Se for um treino bem programado, bem orientado, claro que é, como eu digo, é possível fazer uma pré-época, uma época de pré-competição, e só a competição é que não é possível, a não ser que a competição seja no Zwift, não é? Exato. Por exemplo, para alguém que já seja bom tecnicamente e tenha aquele estímulo, sei lá, semanal tecnicamente, sim, fazer uma época inteira de rolo até é melhor. Porquê? Porque o trabalho no rolo é específico, estás ali certinho, não tens descidas, não tens semáforos, não tens trânsito, não tens... É muito certinho o treino no rolo, portanto, até o problema vai ser efetivamente a parte técnica, porque a parte técnica, ou seja, por perder. O estímulo neurológico da parte técnica, do equilíbrio, da manobrar a bicicleta, não está lá. E, portanto, aí é mesmo muito, muito importante. É importantíssimo se for BTT, por exemplo, ou até mesmo no estrada, a forma como se está em cima da bicicleta. Mas se conseguires umas vezes por semana gerir essa forma, com uns treinos mais só de técnica ou assim, uma horita de técnica, qualquer coisa assim. Sim, porque às vezes a questão, agora partindo do que é de BTT, às vezes a técnica basta pegar na bicicleta uma hora e brincar. Sim, é isso, manteres a coisa de manobrar a bicicleta para depois seres capaz de enfrentar as coisas que se passam no monte. Agora, se estamos a falar de estrada, podes fazer o que tu quiseres. Embora a estrada também tenha a sua técnica. Mas... Isso é verdade. Rafael, 1 hora. É verdade. 1 hora. Isto para quem treina em casa é um espetáculo. É, porque está um treininho feito, não é? Caríssimos, obrigado por estarem aí uma vez mais. Mais 1 hora de treta. Parece que não há assunto, depois vamos aqui a falar. E não se esqueçam, deixem ficar as vossas sugestões, opiniões. E todas as segundas-feiras no nosso Instagram, vocês têm um formuláriozinho do costume para darem os vossos bitites. Rafael. É verdade, lembrem-se, o Projeto Bairrada ainda está a decorrer até ao final do mês.
ponham-se a pau, que ainda vão a tempo, e é isso. Nós fomos. Até para a semana.